lista 1, exercício 1.1, item U. Pede para a gente calcular o limite, quando x tende para mais infinito, de raiz cúbica de x mais 1 menos raiz cúbica de x. Tá? Você sempre pode ter alguma intuição a respeito do que acontece com o valor do limite. Tá? Nesse caso, qual é a primeira abordagem? Você olha para a expressão e vê o que pode acontecer. Quer dizer, aqui está dizendo que o x vai ficar arbitrariamente grande, tá certo? E eu quero estudar a diferença entre a raiz cúbica de dois números consecutivos arbitrariamente grandes. Então, o que dá para imaginar? Quando x fica muito grande, x mais 1 fica grande. Raiz cúbica é uma função crescente, então, se fosse só isso aqui, a resposta era quanto? Mais infinito também, né? Se fosse só esse termo aqui, esse termo tende para mais infinito, com o menos que está na frente, menos infinito. Então eu estou com uma subtração entre duas grandezas arbitrariamente grandes. Não tenho controle sobre isso, vai depender do crescimento de cada uma delas. Aí você olha de novo para a expressão e vê, bom, essas duas coisas, para x muito grande, aquele mais 1 ali começa a ficar irrelevante, né? Então eu estou imaginando que eu estou subtraindo números cada vez mais próximos. E a subtração de números cada vez mais próximos deve tender a zero. Então, nosso palpite é que esse limite dê zero. Tá certo? Às vezes a nossa intuição pega a gente de calças curtas, como dizem, né? Mas vamos tentar fazer a conta. Como é que a gente pode abordar isso? Quer dizer, se tem uma diferença. Quando a gente calculou os limites, quando x tendia para infinito, a gente sempre abordou quocientes, né? E tinha aquela estratégia de colocar algum fator polinomial em evidência. Então, a estratégia boa aqui é tentar transformar essa diferença num quociente. E qual que é a ferramenta boa que a gente tem para transformar essas coisas? As fatorações que a gente viu na lista 0, né? Então, por exemplo, aqui como eu estou com raiz cúbica, vale a pena você lembrar daquela que a gente tinha lá. Como é que eu posso fatorar a menos b ao cubo menos b ao cubo? Isso a gente escrevia como a menos b ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Tá certo? Ótimo. E aí, então, eu preciso fazer uma escolha esperta de quem vai ser o A e o B, né? Veja, se você colocar esse cara como A e esse como B, vai ficar bom, porque na hora que elevar o cubo desse lado, some a raiz. Tá certo? Então, a gente pode escrever isso dessa maneira, né? Vou tentar escrever com algum detalhe aqui. Então, a gente vai ter raiz cúbica de x mais 1 ao cubo menos raiz cúbica de x ao cubo, tá? Isso, por aquela fórmula, é o quê? É exatamente a expressão que a gente tem no limite, nosso a menos b, vezes um certo termo aqui que vai envolver potências dessas expressões. Por enquanto eu vou chamar de g de x, que ela depende de x, e eu vou explicitar quem é daqui a pouco. Tá? Quanto que é essa expressão aqui? Isso aqui dá x mais 1. Esse aqui é x. Então, é 1. Né? Fica x mais 1 menos x. Tá certo? E, portanto, o que a gente conclui? Que o termo de interesse lá, raiz cúbica de x mais 1 menos raiz cúbica de x, é 1 sobre o tal g de x, que eu acho que agora é um momento da gente dizer quem ele é. Tá certo? Quem é g de x?
é esse cara ao quadrado mais o produto deles, né? Então vai ficar a raiz cúbica de x mais 1 vezes x mais raiz cúbica de x ao quadrado. Tá certo? Muito bem. Então, o limite que a gente está interessado em calcular, qual é? Esse limite é igual ao limite quando x tende para mais infinito de 1 sobre aquela coisa toda ali, né? Raiz cúbica de x mais 1 ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 1 vezes x mais raiz cúbica de x ao quadrado. Muito bem, o que a gente pode dizer a respeito disso? O que acontece quando x fica muito grande nesse caso? Olha, eu posso, se o x fica raiz cúbica, elevar ao quadrado, são todas funções contínuas, né? Então, eu não vou escrever essa passagem, mas a gente pode, entre aspas, passar o limite para dentro de todas essas funções. É isso que está por trás de, quando você põe aquela setinha dizer que tende para, né? Se o x tende para mais infinito, x mais 1 tende para mais infinito, elevar ao quadrado é uma função contínua, então como x mais 1 tende ao mais infinito, x mais 1 ao quadrado também vai para o infinito. Tá? Raiz cúbica de uma coisa arbitrariamente grande. Então, esse fator fica arbitrariamente grande, esse fator fica arbitrariamente grande e esse também. Então, todo o denominador cresce conforme x tende para mais infinito. Certo? E o numerador é constante igual a 1. Então, o que está acontecendo? Eu estou dividindo o número constante 1, por uma coisa cada vez maior. O que vai acontecer? Vai diminuir arbitrariamente. E é importante observar, né? Essa quantidade no denominador é sempre positiva, porque o x tende para mais infinito. Então, o numerador é positivo, o denominador é positivo, tende para zero. Tá? Tem situações onde, por exemplo, você precisaria olhar se o resultado fosse dar mais infinito ou menos infinito. Você tem que ver os sinais das coisas para ver se o resultado é mais ou menos infinito. Diga. Eu não entendi a sua explicação para essa igualdade ser certa, é a segunda linha que eu não entendi a segunda linha. Aqui, eu usei essa expressão de fatoração, ok? E aqui eu apliquei A igual a raiz cúbica de x mais 1 e B igual a raiz cúbica de x. Então, isso aqui é o quê? Esse cara elevado ao cubo é x mais 1, né? Esse cara elevado ao cubo é x. Então fica x mais 1 menos x, que é 1. E do outro lado, o A menos B, vezes esse termo que eu não escrevi aqui porque não cabia. Chamei de g de x. E esse é o sujeito que eu estou interessado em calcular o limite, tá bom? Professor, não veio a prova terminar essa passagem, porque o tempo do meio embaixo tem um infinito vezes infinito. Ali no... Sim. E o que eu não cheguei a escrever, mas o que eu falei? Que quando duas coisas tendem para mais infinito, o produto é mais infinito. Ali não tem nenhuma das coisas que a gente chamou de indeterminação. Né? São dois números arbitrariamente grandes multiplicados. O resultado é arbitrariamente grande. Tá bom? Professor, eu não entendi, porque se não tem indeterminação, você tem que fatorar. Pode fazer. Não, aqui, nessa expressão, não tem indeterminação. Aqui, na original, tinha. Eu tenho uma diferença entre duas quantidades arbitrariamente grandes. Não sei controlar isso. Tá? Então, eu manipulei essa expressão para, de alguma maneira, eliminar essa indeterminação. Essa expressão é equivalente a essa. Tá certo? E essa aqui não apresenta indeterminação para o caso que eu quero analisar. Tá bom? Diga.
separação entre esses dois termos aí, né? Uhum. Não seria o caso de multiplicar ou Seria, uma outra alternativa seria tentar multiplicar e dividir por um mesmo fator aqui. Na prática, é o que a gente fez, né? Por quem eu teria que multiplicar e dividir? Para a coisa funcionar certinho, eu teria que multiplicar e dividir exatamente pela minha função g de x aqui. Tá, então, porque você está com uma raiz cúbica, então você tem que multiplicar por um fator que vai cancelar essa raiz cúbica. Então, quem é o fator que quando eu multiplico aqui mata a raiz cúbica? Esse. Tá? Se fosse um quadrado, por exemplo, aí nada mais natural do que multiplicar por essa mesma expressão com um sinal de mais. Aí seria a diferença de quadrados, que é o a mais b, a menos b, né? Agora, a diferença de cubos não tem uma fórmula tão simples, então eu precisei fazer essa. Tá? Tudo bem? Então, bateu com a nossa intuição, né? Quer dizer, esses dois números ficam... O que quer dizer que esse limite é zero? Quer dizer que essas duas quantidades estão arbitrariamente próximas quanto maior for o valor de x. Tudo bem? Tá? Bom, eu usei um fato aqui, quer dizer que x mais 1 ao quadrado tende a infinito, quer dizer... Pode ser uma primeira pergunta, é super óbvio. Se você desenhar qualquer parábola de boca para cima, né, com a maior do que zero, com cavidade para cima, quando x tende para infinito, ela tende para infinito. Como é que você justificaria isso, assim, na ponta do lápis, né, ou do giz? Então, vamos fazer um segundo exemplo que não está na lista, né? Pega qualquer equação polinomial aí, sei lá, x² menos 5x mais 6. Né? Quanto que dá esse limite? Tem alguma indeterminação aqui? Tem, né? Quando x fica muito grande, esse fica muito grande, esse fica muito grande, mas negativo. Então eu preciso decidir quem ganha. Na nossa intuição é claro que x² ganha. Mas por quê, né? Pergunta? Então como é que a gente pode ver isso, né? Põe x² em evidência, tá certo? Isso aqui vai ficar 1 menos 5 sobre x mais 6 sobre x ao quadrado. Tá? Com o que a gente já viu, dá para estudar o que acontece dentro do parênteses? Quando x fica muito, muito grande, 5 sobre x tende para zero, 6 sobre x ao quadrado tende para zero com mais gosto ainda, tá certo? Então, o que acontece é que dentro do parênteses a gente tem uma expressão que tende para 1. E fora do parênteses tem um x ao quadrado multiplicando que tende para infinito. Tá? Estou usando esse fato. A gente precisaria mostrar que x a n, com n maior do que n positivo, tende para infinito com x vai para infinito. Tá bom? Então, como esse fator tende para mais infinito e esse tende para 1, que é um número diferente de zero, positivo, isso aqui tende para mais infinito. Tá? E o que acontece quando x tende para menos infinito? Se aqui tivesse um menos. Muda alguma coisa? Não. Dentro do parênteses continua tendendo para 1 e como está o quadrado aqui, vai continuar tendendo para mais infinito. Tá certo? Agora, se fosse um x ao cubo, não, né? Tá certo? Então, ok. Vamos pegar mais um exemplo da lista, um exercício da lista para fazer. Vamos fazer a letra x. Tá? Caso alguém ainda não tenha acessado a lista 1, ela está no site da disciplina e é altamente recomendado que você já tenha esse arquivo em mãos.
A lista no item x pede para você calcular o limite quando x vai para mais infinito de raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 menos raiz quadrada de x à quarta menos 1. Tá? Vamos lá. Esse aqui, o que a gente pode fazer? Vamos olhar para a expressão e tentar tirar alguma intuição dela, né? Bom, quando x tende para mais infinito, esse termo aqui fica arbitrariamente grande, tá certo? Esse aqui também fica arbitrariamente grande, então tem uma subtração entre duas quantidades grandes. Em princípio é uma indeterminação, não dá para dizer o que acontece. Mas a gente tem um pouco mais de intuição, né? Quando x é bem grandão, esse 1 aqui dentro, o que você acha que fica? Irrelevante, né? Então, isso aqui é mais ou menos o comportamento da função raiz quadrada de x ao quadrado. Certo? A gente viu, né, que no infinito, essa diferença ser zero quer dizer que essas duas são muito próximas com raiz cúbica. Com raiz quadrada e x quadrado dentro, você podia fazer o exercício e ver que dá mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então, o que dá para dizer? Que isso aqui tem um comportamento parecido com raiz quadrada de x ao quadrado, que chama o quê? Módulo de x, mas como x tende para mais infinito, ele é positivo, então eu posso pensar que é x mesmo. Então isso aqui tem uma cara muito parecida com a função f de x igual a x para um valor muito grande de x. Tá certo? Não é igual. E essa aqui? De novo, quando x fica muito grande, esse menos 1 fica irrelevante e eu vou ter uma raiz quadrada de x à quarta. O que é isso? Módulo de x ao quadrado, que é x ao quadrado. Então eu tenho uma coisa do tipo x menos x ao quadrado aí, intuitivamente. O que você acha que acontece quando x cresce? Menos infinito, né? A diferença vai pender mais para o lado desse menos x ao quadrado aqui. Então vamos fazer a conta para ter certeza. Qual que vai ser o truque? Para eliminar, transformar essa subtração indeterminada num quociente, sempre. Então a gente vai usar a fatoração ou, nesse caso, como é raiz quadrada, você pode multiplicar pelo conjugado. É exatamente a mesma coisa, tá? Você escreve A2 menos B2 igual a, nesse caso, A menos B, A mais B. Tá bom? E aí, faz a mesma coisa que a gente fez, que equivale, nesse caso, a multiplicar em cima e embaixo pela mesma expressão com sinal de mais. Tá? Então, eu posso escrever isso da seguinte maneira. Limite quando x tende para mais infinito. Quando eu multiplicar em cima e embaixo pelo sinal de mais, vai ficar o quê? Esse ao quadrado menos esse ao quadrado. Tá certo? E sobra o quê no final das contas? X ao quadrado menos x à quarta mais 2. Vamos ver. É? Embaixo vai ter a soma das raízes, né? X ao quadrado mais 1 mais raiz quadrada de x à quarta mais 1. O que acontece agora? É menos aqui, né? Desculpa. Tem alguma coisa certo? Tá? Então vamos lá. O que acontece? Quando x ficar arbitrariamente grande, o numerador é um polinômio, a gente sabe como lidar com polinômios. Esse numerador tende a menos infinito e o denominador vai tender a mais infinito. Uma soma de coisas que crescem arbitrariamente. Então eu tenho um menos infinito sobre um mais infinito. Eliminei a indeterminação? Ainda não. Então eu tenho que trabalhar um pouquinho mais nessa expressão. O que a gente pode fazer?
No denominador, o que dá para pôr ao máximo em evidência? Raiz de x² mais 1, você poderia fatorar esse cara como x2 mais 1, x menos 1, puxar uma raiz. Eu tinha pensado em outra coisa, em princípio. Colocar um x² em evidência no numerador e tentar puxar um x² aqui de baixo artificialmente e deixar uns quocientes, 1 sobre x alguma coisa, dentro das raízes. Para tentar eliminar o x². Exatamente como a gente fez quando a gente tinha o quociente de polinômios, lembra? Tinha dois caras de ordem 5, grau 5, se eu não me engano. Puxei um x² que me permitiu estudar. Vamos tentar fazer desse jeito? Tá? Depois a gente pode até ver o que aconteceria puxando o x mais 1 em evidência. Porque você coloca o raiz de x mais 1, x2 mais 1 em evidência e qual que é a estratégia em seguida? Alguém tinha sugerido fazer isso, fatorar esse cara e colocar raiz de x2 mais 1 em evidência e em seguida a gente precisa ver o que faria, né? Então, vamos ver. Vamos tentar fazer como eu pensei e ver o que acontece, né? X tende para mais infinito. Se eu coloco um x² em evidência, eu vou ter aqui 1 sobre x² menos 1 mais 2 sobre x². Isso fica com uma cara boa, porque eu tenho controle sobre o que está dentro do parênteses, para começar. Tende para menos 1, quando x vai para infinito. Tá? E se eu conseguir eliminar aquele x² ou parte dele em termos do que aparece no denominador, está ótimo. Se eu forçar a barra e puxar um x² em evidência daqui, quando ele sair da raiz quadrada, ele sai como? Raiz de x², que é módulo de x², que é x², né? Então, eu vou tentar fazer isso. Vou puxar um x² daqui e vai ficar dentro da raiz, então, o quê? Se era um x², aqui é 1 sobre x², tá certo? E aqui, 1 sobre x². Tá? Se eu puxei um x² dessa expressão, o que ficou? Então, vai ser assim, mais... Aí aqui vai ter 1 menos 1 sobre x². Tudo bem? Tá bom. A gente pode repetir a conta. Talvez eu tenha feito um pouco... Eu puxei um x² dentro da raiz quadrada. E aí ele saiu... Se tem um x² dentro da raiz, ele sai como módulo de x², que é x². Tá bom? Tá claro para todo mundo o que foi feito? Põe x² em evidência dentro de cada raiz. Então aqui, né, o que a gente está fazendo, eu estou escrevendo x² mais 1 como sendo x² vezes 1 sobre x² mais 1 sobre x². Isso aqui está dentro da raiz, esse cara sai como x². Na outra expressão, vai ficar x² vezes 1 menos 1 sobre x². Nas duas sai um x² que eu botei em evidência. Tá claro? Então, em frente, o que a gente vai ter? Isso aqui vai ser o limite, quando x tende para mais infinito, do que? x², né? Já posso simplificar esses dois. x², aí eu vou ter 1 sobre x2 menos 1 mais 2 sobre x². Tudo isso dividido para aquela raizona lá. 1 sobre x2 mais 1 sobre x² mais 1 menos 1 sobre x². E agora dá para a gente tentar fazer alguma análise. O que acontece quando x vai para infinito no denominador? Esse termo tende para quanto? 0, 0,
Raiz quadrada é uma função contínua, então se a coisa que está dentro da raiz tende para zero, tende para zero. Então, essa parcela toda vai a zero quando x tende para infinito. E essa? Quando x vai para infinito, esse vai para zero, então tende para 1. O denominador inteiro tende a 1. O parênteses. Esse vai a zero, esse vai a zero, menos 1. Esse termo tende para mais infinito. Então, eu tenho uma coisa que tende para mais infinito multiplicado por uma coisa que tende a menos 1. Então, se cresce arbitrariamente, é positivo, mas está multiplicado por uma coisa que tende a ser negativa, menos infinito. Tá bom? Então, essencialmente, o truque é manipulações algébricas na expressão que me permitam tratar a indeterminação com o que a gente sabe fazer. O gráfico dessa função seria tipo semelhante ao gráfico daquela função? Como assim? Elas são equivalentes. Quais? Essa e aquela. Essa expressão e essa são algebricamente equivalentes. Nos valores de x onde as duas estão definidas, né? Por exemplo, essa aqui eu posso calcular para todo valor de x à quarta maior do que 1, né? Então você tira lá um intervalinho onde isso não acontece, que é para x entre menos 1 e 1. Fora desse intervalo, essa função está definida, posso calcular isso aqui. Aonde essa expressão aqui está definida? Não, né? Isso aqui precisa ser positivo, acaba dando na mesma. Então, os domínios são iguais e no conjunto dos pontos onde as duas estão definidas, que nesse caso é o mesmo, os gráficos são os mesmos. A gente não vai se atrever a tentar fazer esse gráfico agora, tá? Claro. Mas, tudo bem? Ficou clara a estratégia? Manipular algebricamente a expressão para obter uma indeterminação que a gente saiba tratar com a teoria que temos. Um terceiro exemplo, vamos fazer o Z da lista. A gente decidiu numerar os exercícios da lista, numerar por letras, né, A, B, C, D. Aí tinha mais do que 26, eu precisei completar com letras do alfabeto grego, tá? Desculpa. Podia ter usado o número, né, mas... O senhor pode fazer o P depois, professor? O P? O P... Raiz quadrada de x à quarta mais x quadrado sobre x? Podemos. Quando x vai a zero, né? Claro. Então vamos fazer o Z, depois a gente faz esse. X tende a menos infinito de raiz quadrada de x2 mais 9 mais x mais 3. Tá? Pergunta, tem alguma indeterminação nessa coisa aí? Tem que ter algum cuidado, né? Olha que o x tende para menos infinito, né? Então, isso aqui tende para menos infinito. E esse para mais. Então, tem uma subtração entre coisas arbitrariamente grandes com sinais contrários. Pergunta, quem ganha, né? Assim, tem que ter algum cuidado aí com a coisa, né? Porque isso aqui, se você tentar fazer aquela análise que a gente fez, quando x tende para menos infinito, esse 9 fica irrelevante. Isso aqui é tipo o módulo de x, né? Módulo de x quanto que é? Quando x tende para menos infinito, o x é super negativo, então isso é menos x, né? Então, isso aqui se comporta como uma coisa do tipo menos x, mais x, morreu, sobra um 3 lá, né? Se você quiser pensar assim. Mas não pode. Né? Porque não dá para cortar uma coisa que aparentemente talvez seja meio parecido com o módulo de x, né? Com uma coisa. Tá? Então,
tem que fazer a conta direitinho. Então, mas em princípio a tua intuição diria que esses dois termos são muito semelhantes e, portanto, eu estou subtraindo dois termos muito semelhantes, a diferença deve ser zero. Tá? Antes de fazer a conta, o que quer dizer a interpretação de que essa diferença é menos infinito? Quer dizer que quanto maior for o valor de x, esse número é muito maior do que esse. É assim que é para a gente interpretar isso. Quer dizer, a longo prazo, esses dois gráficos vão estar, se você pensar nisso como uma função e essa como outra, esses dois gráficos estão se distanciando cada vez mais. Tá bom? Então, aqui, como é que a gente pode fazer? Tem uma coisa que tende para mais infinito e outra que tende para menos. Uma subtração a gente vai sempre tentar transformar num quociente. Qual que é o jeito de eliminar as coisas aqui? Multiplique em cima e embaixo pela mesma expressão com o sinal de menos aqui. Tá bom? Para sumir com aquela raiz quadrada. Então, a gente pode escrever isso. Quando você multiplicar pela expressão que está ali embaixo, vai aparecer ela menos x mais 3, tudo bem? E lá em cima vai ficar a diferença de quadrados. Então, vai ser o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Tá bom? O que dá isso? Vamos economizar um pouco de conta. Isso vai ser o limite. Quando x tende para menos infinito, x quadrado com menos x quadrado, tchau. Aqui vai ter um menos 6x e o 9 também cancela, tá certo? Então, em cima a gente tem menos 6x e no denominador toda aquela expressão. O que a gente pode fazer? Dentro da raiz eu posso pôr um x ao quadrado em evidência. E aqui tem um x, né? Então, se eu puxo um x ao quadrado em evidência dentro da raiz, eu vou ter... Né, vamos escrever isso dessa maneira. X quadrado mais 9, eu posso escrever como sendo x ao quadrado que multiplica 1 mais 9 sobre x2. Como é que eu tiro esse x ao quadrado da raiz? Aqui é muito cuidado, módulo de x, né? Raiz quadrada de x ao quadrado. Tá certo? Então isso a gente vai escrever assim. Módulo de x, raiz quadrada de 1 mais 9 sobre x ao quadrado, menos. Aqui, se você puxou um módulo de x, você pode escrever x sobre módulo de x, né? Ou nem põe em evidência, vamos deixar assim mesmo. Vamos ver, o que dá para dizer a respeito das parcelas todas que a gente tem aqui? X tende para menos infinito? Se x tende para menos infinito, eu preciso me preocupar com valores positivos de x? Não. Estou interessado em um x bem negativo. Se o x é bem negativo, o módulo de x é quanto? Menos x. Então, você já viu que eu estou fazendo isso. Eu vou trocar esse módulo de x por menos x. Tudo bem? E aí eu consigo pôr um x em evidência em todo mundo agora.